Existe uma linha muito tênue, quase invisível, que separa a devoção da loucura. No Brasil do Segundo Reinado, essa linha era frequentemente desenhada com tinta de caneta tinteiro em livros de contabilidade e apagada com sangue. Em 1871, um coronel paulista olhou para sua sala de estar. Ele viu seus móveis importados da Europa, viu seus lustres de cristal, viu suas terras de café que se estendiam até onde a vista alcançava, e viu sua esposa, sentada em silêncio, bordando à luz de velas. Para qualquer outro homem, aquela mulher era a mãe de suas filhas e a companheira de uma vida. Mas para o coronel Antônio Furtado de Campos, naquela noite sombria, ela deixou de ser gente. Na mente dele, quebrada pela ganância e pela dívida, ela se transformou em apenas mais um item no inventário. Um ativo depreciado. E o que um fazendeiro falido faz com mercadoria que, segundo ele, não funciona? Ele vende. Esta é a história real e macabra do único homem que teve a audácia e a insanidade de colocar a própria esposa legítima em um leilão público de escravos. Um ato que começou com uma assinatura em um papel e terminou com um massacre mais sangrento que a Praça de Campinas já testemunhou. Você está ouvindo Contos de Senzala. Antes de entrarmos na mente desse monstro, eu tenho uma pergunta que pode incomodar o seu sono hoje à noite. Se o valor de um ser humano fosse medido apenas pelo que ele pode produzir para outras pessoas, quanto você acha valeria no mercado agora? Essa história vai te mostrar que quando o orgulho ferido de um homem poderoso entra em jogo, ninguém está salvo. Nem mesmo quem dorme na mesma cama. Se você tem estômago para verdades que a história tentou queimar, inscreva-se no canal agora. E deixe seu like e me diga nos comentários de onde você está ouvindo, para que possamos juntos desenterrar o que foi esquecido na história do Brasil. Agora, apaguem as luzes, relaxe e vamos voltar para onde o pesadelo começou. Tudo começou muito antes do leilão. Começou com um contrato. Estamos no interior de São Paulo, no ano de 1859. O ar cheirava a terra vermelha e promessas de riqueza. Antônio Furtado de Campos tinha 28 anos. Helena Almeida tinha 20. No papel, era o casamento perfeito. A união estratégica entre a fome de poder e o dinheiro antigo. A família Furtado tinha terras, muitas terras, mas os cofres estavam ecoando de tão vazios. Já a família Almeida, o clã de Helena, tinha ouro, influência política e conexões na corte, mas precisava expandir seus territórios. Foi um negócio, selado com um beijo no altar e um aperto de mãos nos bastidores. Helena era tudo o que a sociedade exigia. Educada, refinada, de boa aparência e silenciosa. Antônio era a personificação da ambição bruta. Duro, obcecado pelo legado e cego para qualquer coisa que não fosse o próprio reflexo no futuro. Dizem que na noite de núpcias, enquanto a cera das velas derretia sobre os castiçais de prata, Antônio não falou de amor, ele falou de império. Terei um império de café, ele declarou, olhando pela janela para a escuridão de seus cafezais. E filhos homens para herdar cada palmo deste chão. Helena, com a ingenuidade de quem ainda acredita em contos de fadas, corrigiu gentilmente. Teremos filhos. Ela não sabia, mas naquele momento assinou sua primeira sentença. Antônio não queria uma parceira. Ele queria uma reprodutora de herdeiros. E a natureza, caprichosa como sempre, tinha outros planos. No primeiro ano, a casa grande entrou em festa. Helena estava grávida. O coronel mandou preparar o quarto, encomendou roupas azuis, brindou com os vizinhos. Mas quando o choro do bebê rompeu o silêncio da fazenda, não foi o choro de um coronelzinho. Nasceu Maria. Antônio olhou para a criança com uma decepção mal disfarçada, como quem recebe uma encomenda errada do armazém. O próximo será homem, ele disse, saindo do quarto sem segurar a filha. Segundo ano.
Nova gravidez. A barriga crescia, e com ela, a ansiedade de Antônio se tornava uma sombra nos corredores. Ele andava de um lado para o outro, cobrando, exigindo silenciosamente que o ventre de Helena cumprisse o contrato. O parto veio. Outra menina, Júlia. Desta vez, o coronel não conteve a irritação. A máscara de cavalheiro começou a rachar. 2 filhas, ele murmurou, recusando-se a olhar para o berço. Eu preciso de um filho. Terras não se administram sozinhas. 3º ano, a 3ª gravidez. O ar na fazenda era pesado, sufocante. Os escravos evitavam olhar nos olhos do Senhor, sentindo a tempestade que se formava. Helena rezava todas as noites, não pela saúde do bebê, mas para que fosse um menino, pela sua própria paz. Mas o destino foi cruel. Nasceu Beatriz. A explosão foi inevitável. Antônio não gritou apenas, ele rugiu. A frustração de 3 anos acumulados transbordou como veneno. Três meninas! Ele gritou, invadindo o quarto onde Helena ainda se recuperava do parto. Você não consegue fazer nada certo? Helena, exausta, com as lágrimas misturando-se ao suor frio, tentou argumentar com a lógica. Eu não controlo o sexo das crianças, Antônio. A resposta dele foi um golpe mais doloroso que qualquer tapa físico. Ele a olhou com um desprezo gelado, avaliando-a de cima a baixo. Obviamente, você não controla nada. A partir daquela noite, o casamento morreu. O que restou foi um cadáver que eles arrastaram pela casa grande por 9 longos anos. Helena nunca mais engravidou. Talvez pelo estresse que secou suas forças, talvez porque seu corpo se recusasse a trazer mais vítimas para aquela casa, ou talvez porque Antônio simplesmente parou de tocá-la. Ela se tornou um fantasma em sua própria casa, cuidando das 3 filhas, tentando protegê-las da rejeição do pai. Enquanto isso, a obsessão de Antônio virou patologia. Ele olhava para suas terras e via o fim. Sem um filho, quem herdará? Ele resmungava para as paredes do escritório. As meninas casarão e a fazenda passará para outros homens. O nome Furtado morre comigo. Em um momento de desespero, Helena sugeriu o impensável para a época. Podemos adotar. A resposta foi violenta e imediata. Adotar? Sangue estranho na minha terra? Nunca. Mas o orgulho não paga contas. E esse era o segundo monstro que crescia nas sombras da fazenda Furtado. A ruína financeira. Antônio havia expandido seus domínios de forma agressiva e imprudente. Comprou terras vizinhas a preços exorbitantes, investiu em maquinário novo que não sabia usar, tudo baseado em crédito e na promessa de colheitas futuras que nunca vieram. O café, o ouro verde, traiu o coronel. As colheitas foram ruins, os preços internacionais caíram e os juros. Os juros subiram como erva daninha. Chegamos ao ano fatídico de 1869. A dívida de Antônio era massiva, cerca de 150 contos de réis. Para vocês terem uma ideia, isso era uma fortuna incalculável, suficiente para comprar vilas inteiras. Os credores, liderados por um comerciante implacável chamado Silva, pararam de enviar cartas educadas e começaram a bater na porta. Preciso do pagamento, Silva exigiu, sentado na poltrona de couro de Antônio. Ou tomo as propriedades. Me dê tempo, Antônio implorou, o suor escorrendo pela testa. Já dei 2 anos. Agora pague ou perca tudo. Encurralado como um animal ferido, Antônio começou a olhar para o que lhe restava. Ele andava pela fazenda, calculando valores mentais. 100 escravos. Poderia vender alguns, mas quem colheria o pouco café que restava? Sem mão de obra, a falência seria imediata. Móveis, joias, a prataria da família, tudo somado não cobria nem os juros da dívida. Foi então, numa noite de insônia, em junho de 1871, que seus olhos pousaram em Helena. A ideia não veio completa.
Começou como um pensamento horrível, uma aberração que ele tentou empurrar para o fundo da mente. Mas a ganância e o desespero são jardineiros pacientes. Eles regaram aquela semente podre. Ele a observou dormindo. Ela não me serve. Ele sussurrou para si mesmo, a lógica distorcida tomando conta. Não me deu o filho, apenas gasta dinheiro, consome recursos. E, tecnicamente, ele foi até sua biblioteca e abriu os livros de lei, ou pelo menos procurou as brechas neles. Leu sobre a autoridade marital, leu sobre a mulher como propriedade sob tutela. Era uma leitura tortuosa, uma interpretação doentia de leis arcaicas. Mulheres casadas tinham poucos direitos, é verdade, mas não eram escravas, não podiam ser vendidas. Mas Antônio não estava mais buscando a lei. Ele estava buscando uma desculpa, e ele a encontrou em seu próprio ressentimento. O casamento faz dela minha propriedade legal. Ele concluiu, fechando o livro com um baque seco. E eu posso dispor da minha propriedade como eu quiser. Na manhã seguinte, ele chamou seu feitor de confiança, um homem bruto chamado Duarte. Vou vender Helena. Antônio disse, como se comentasse sobre o clima. Duarte, que já vira todo tipo de crueldade naquela fazenda, arregalou os olhos. É loucura, coronel, o feitor gaguejou. É sua esposa. Ela é branca, é livre. É peso mortou. Antônio cortou, frio. E tecnicamente está sob meu controle. Isso causará um escândalo inimaginável. Que cause. Preciso de dinheiro e ela não me serve mais. E as filhas, senhor? As filhas ficam, são sangue furtado. Helena não é mais nada. A decisão estava tomada, mas para vender é preciso um mercado. E para um mercado é preciso um leiloeiro sem escrúpulos. Antônio viajou até a cidade e procurou Tavares, o leiloeiro mais ganancioso da província. Tenho um lote especial para o próximo leilão do dia 14, Antônio anunciou. Que lote? Tavares perguntou, interessado na comissão. 10 escravas em idade produtiva. E minha esposa. Tavares riu, pensando ser uma piada de mau gosto, mas o olhar de Antônio era sério como a morte. Inclua-a no lote, como parte do pacote. Coronel, isso não é legal. Você não pode vender uma pessoa livre, Tavares argumentou nervoso. Não estou vendendo a pessoa. Antônio usou sua retórica distorcida. Estou transferindo a custódia conjugal para outro homem, como forma de quitar dívida. Quem comprar as 10 escravas, leva a esposa como bônus e assume a responsabilidade por ela. Era uma mentira jurídica, um absurdo. Mas Tavares viu o brilho da oportunidade. Um lote desses atrairia a atenção de todos. Seria o evento do ano. Se você assumir toda a responsabilidade legal... Tavares hesitou. Assumo. Então farei. Mas aviso, o inferno vai se abrir nessa cidade. Que seja. Antônio respondeu. Ele voltou para casa. Helena estava na sala, ensinando bordado para as 3 filhas, Maria, Júlia e Beatriz. A cena era doméstica, pacífica. A última cena de paz que aquela casa veria. Helena... Precisamos conversar. A voz de Antônio quebrou o ambiente. Ela pediu que as meninas saíssem. Quando ficaram a sós, ela olhou para o marido, esperando mais uma reclamação sobre gastos ou sobre o jantar. Você será vendida, ele disse. Simples assim. Helena riu. Foi um riso nervoso, de incredulidade. Vendida? Do que você está falando? Sim. Em leilão público, dia 14 de agosto, junto com um lote de 10 escravas. O riso morreu na garganta dela. Ela viu nos olhos dele que não era uma brincadeira, era uma sentença. Você está louco? Ela sussurrou, recuando. Estou desesperado. Ele explodiu, a máscara caindo completamente. E você é inútil para mim, não me deu o filho, apenas consome. Eu investi meu futuro em você e você falhou. Eu sou sua esposa, a mãe das suas filhas. Isso não é culpa minha.
Não me interessa. O grito de Antônio fez os cristais tremerem. Você falhou e agora vai pagar por essa falha, sendo útil de outra forma. Como mercadoria, Helena tentou correr. Tentou gritar pelas filhas, mas Antônio era mais forte. Ele a agarrou pelo braço com violência, arrastando-a pelos corredores da casa que um dia ela pensou ser seu lar. Você não tem escolha, ele rosnou no ouvido dela. Até o dia 14 você fica trancada. Depois vai para o palco. E depois será problema de outra pessoa. Ela foi jogada em um quarto isolado na ala dos fundos. A porta foi trancada por fora. A chave girou com um som metálico que ecoou como o fechamento de um caixão. Helena gritou, bateu na madeira maciça até suas mãos sangrarem, mas ninguém veio. Os criados eram leais ou estavam aterrorizados demais para intervir. Lá fora, a notícia começou a vazar como esgoto a céu aberto. Os rumores corriam pelas ruas de paralelepípedos de Campinas, entravam nos cafés, nas barbearias, nos salões da elite. O coronel Furtado vai vender a esposa no leilão. A sociedade estava chocada, mas acima de tudo, estava curiosa. Uma curiosidade mórbida, cruel. Ninguém fez nada para impedir. Todos queriam ver até onde a loucura de um homem podia ir. Mas houve quem ouvisse a notícia com algo além de curiosidade. Houve quem ouvisse com fúria, a família Almeida. O pai de Helena, Joaquim e seus irmãos Paulo e André. Eles souberam apenas na véspera. Um criado bisbilhoteiro levou a fofoca até a fazenda dos Almeida. Joaquim, um patriarca de cabelos brancos e têmpera de aço, ouviu o relato em silêncio. Depois, levantou-se calmamente e foi até seu armário de armas. Vamos parar isso, ele disse aos filhos. Como? Paulo perguntou. Joaquim verificou a carga de sua pistola. O clique do mecanismo foi a única resposta necessária. Legalmente, se possível, ele disse, colocando a arma no cinto. Violentamente, se necessário. A madrugada do dia 14 de agosto de 1871 nasceu vermelha. O sol parecia saber o que estava por vir. Na praça central de Campinas, o palco de madeira foi montado. As correntes foram preparadas. E o destino de 17 pessoas estava prestes a ser selado em sangue. O dia 14 de agosto de 1871 não amanheceu. Ele explodiu sobre Campinas. O sol de inverno, geralmente pálido, naquele dia parecia uma fornalha aberta, castigando a terra vermelha e levantando uma poeira fina que cobria as botas de couro e as saias de seda com a mesma indiferença. A praça central da cidade, o coração pulsante da vida social e comercial, estava irreconhecível. Em dias normais, via-se ali o comércio trivial, sacas de café, ferramentas de ferro, animais de carga. Mas hoje a atmosfera era densa, quase irrespirável, carregada com uma eletricidade estática que fazia os pelos da nuca se arrepiarem. Não era apenas um leilão. Era um espetáculo. A notícia da venda da esposa havia corrido pela província como um rastilho de pólvora encharcado em veneno. Carruagens vindas de cidades vizinhas engarrafavam as ruas estreitas. Homens influentes, barões do café com seus ternos de linho branco, misturavam-se a curiosos, vadios e até mesmo a escravos de ganho que paravam para observar, com olhos arregalados, a insanidade dos seus senhores. Todos queriam ver a queda. Todos queriam testemunhar o momento em que a linha sagrada entre gente e coisa seria apagada por um marido falido. No centro desse teatro de horrores, o palco de madeira rangia sob o peso da expectativa. E escondidos na orla da multidão, como lobos circulando um rebanho doente, estavam 3 homens da família Almeida. Joaquim Almeida, o patriarca, sentia o gosto amargo de bile na boca. Ele olhava para aquele mar de rostos, rostos que ele conhecia, vizinhos com quem jantava, políticos que apoiava, e via apenas abutres. Ninguém ali estava protestando. Ninguém chamou a polícia.
Estavam todos esperando o show começar, com uma curiosidade mórbida brilhando nos olhos. Eles estão se divertindo. Paulo, o filho mais velho, sussurrou, cerrando os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Olhe para eles, pai. Estão sorrindo. Mantenha a calma, Joaquim respondeu, mas sua própria voz era um fiapo de tensão. A lei dos homens falhou. Vamos ver se a lei da moral ainda existe. Se não, usaremos a nossa. Sob o casaco pesado de lã, a coronha da pistola de Joaquim queimava contra sua costela. Ele rezou um Pai Nosso rápido e silencioso, não por perdão, mas por pontaria. O leiloeiro Tavares subiu ao estrado. Ele era um homem pequeno, de rosto suado e olhos que dardejavam de um lado para o outro, calculando comissões. Ele sabia que o que estava prestes a fazer era uma aberração, uma distorção grotesca das leis de tutela. Mas a ganância é um anestésico poderoso. Ele limpou a garganta e o som ecoou, silenciando a praça. Senhores, Tavares gritou, forçando um sorriso profissional. Iniciamos os trabalhos desta manhã gloriosa. Os primeiros lotes foram vendidos rapidamente, uma rotina macabra que anestesiava a plateia. Vidas humanas trocadas por papel moeda, famílias divididas com a batida seca de um martelo. Lote 1, um ferreiro, vendido. Lote 5, 2 lavadeiras, vendidas. Lote 12, uma criança, vendida. O tempo parecia se arrastar, viscoso como melado. O coronel Antônio Furtado assistia a tudo de um camarote improvisado ao lado do palco, bebendo conhaque, com o rosto vermelho e inchado de arrogância. Ele não parecia um homem prestes a cometer um crime moral. Parecia um rei insano, presidindo sua própria execução. Então, o relógio da igreja matriz badalou. O som metálico cortou o ar quente. Tavares hesitou. Ele olhou para o papel em suas mãos, engoliu em seco e com a voz trêmula anunciou o que todos esperavam. Lote 17. Um murmúrio percorreu a multidão, crescendo como uma onda no mar revolto. As cabeças se esticaram, sombrinhas foram baixadas. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som de correntes se arrastando na madeira. 10 mulheres negras foram conduzidas ao palco. Eram jovens, fortes, escolhidas a dedo para valorizar o lote. Elas olhavam para o chão, humilhadas, assustadas, mas a atenção da multidão não estava nelas. Estava na 11ª figura que subiu os degraus. Helena Furtado. Ela não foi arrastada. Ela caminhou. Havia uma dignidade trágica em seus passos. Ela usava um vestido simples de algodão cinza, sem espartilho, sem as joias da família, com os cabelos soltos caindo sobre os ombros como um véu de luto. Ela parecia menor, mais frágil, exposta diante de centenas de olhos masculinos que a despiam e a avaliavam. Mas ela não chorava. Seus olhos estavam secos, fixos em um ponto vazio no horizonte, como se sua alma tivesse abandonado aquele corpo para não sofrer a vergonha. Meu Deus, uma mulher na primeira fila cobriu a boca com um leque. É ela mesmo. Ousadia do diabo. Um padre murmurou, fazendo o sinal da cruz, mas sem dar um passo para intervir. Tavares retomou o controle, a voz ganhando uma estridência histérica. O lote 17 é uma oferta única. 10 peças de ébano em plena idade produtiva, perfeitas para a lavoura ou a casa grande, e incluída no lote, sob a cláusula de transferência de tutela marital, a senhora Helena Furtado, de 32 anos, o comprador assume as 10 escravas e a responsabilidade legal pela esposa do vendedor. Foi a gota d'água. A represa da civilidade rompeu. Joaquim Almeida não caminhou. Ele marchou, abrindo caminho na multidão com os ombros, ele chegou à base do palco. Eu objeto! O grito foi gutural, animalesco. Isso é ilegal. Isso é um crime contra Deus.
Antônio Furtado levantou-se de sua cadeira, o copo de conhaque ainda na mão. Ele olhou para o sogro lá embaixo com um desprezo gelado. Saia daqui, Joaquim. Você não tem autoridade nesta praça. Ela é minha filha, Joaquim gritou, as veias do pescoço saltando. Você não pode vendê-la como se fosse um animal. Ela é minha esposa, Antônio retrucou, descendo até a borda do palco. E como esposa, ela me deve obediência e utilidade. Ela falhou em ambas. A lei me permite dispor da minha casa como eu bem entender. A lei não permite escravidão de brancos, Joaquim argumentou desesperado, olhando para o delegado da cidade que estava na plateia, imóvel. Delegado, faça alguma coisa. O delegado baixou os olhos, fingindo limpar uma mancha inexistente na farda. O dinheiro de Antônio, ou talvez suas dívidas compartilhadas, compraram aquele silêncio. Ninguém vai te ajudar, velho. Antônio riu, um som seco e sem alegria. Este é um negócio entre homens. Se quiser sua filha de volta, dê o lance. Compre-a. É assim que o mundo funciona. Tudo tem um preço, até o seu sangue. A humilhação era total. Antônio estava forçando o sogro a participar daquela farsa, a validar a venda da própria filha. Joaquim levou a mão à cintura. Seus filhos, Paulo e André, flanquearam-no, as mãos deslizando para dentro dos paletós. O cheiro de violência estava no ar, misturado ao suor e à poeira. Os feitores de Antônio, homens brutos com cicatrizes no rosto e carabinas nas costas, deram um passo à frente, bloqueando o caminho. O impasse mexicano estava formado. Lá de cima, Helena saiu de seu transe. Ela viu a mão do pai na arma, viu os feitores prontos para matar. Pai! A voz dela cortou a tensão como vidro quebrado. Joaquim olhou para cima, os olhos marejados de lágrimas de raiva. Helena, eu vou tirar você daí. Nem que eu tenha que queimar essa cidade até o chão. Não! Ela balançou a cabeça num gesto minúsculo. Se você atirar agora, eles matam vocês. Por favor, espere. Deixe terminar. Ela estava implorando pela vida dele, não pela sua honra. Joaquim hesitou. A lógica militar dizia para atacar. O coração de pai dizia para obedecer. Ele soltou a arma, lentamente, mas não recuou. Ficou ali, uma estátua de fúria impotente, vigiando. Antônio, satisfeito com a submissão, fez um sinal para Tavares. Prossiga e suba o preço. Quero ver quanto vale a honra dessa família. Tavares, tremendo, retomou o leilão. Iniciamos o leilão com o lance mínimo de 50 contos de réis. O valor era absurdo, astronômico. Era o preço de uma fazenda inteira. Antônio queria garantir que apenas alguém muito rico, ou o próprio sogro, pudesse pagar. O silêncio voltou. 1 minuto se passou. 2. As cigarras cantavam nas árvores da praça, indiferentes ao drama humano. Ninguém levantava a mão. A vergonha de participar daquilo pesava até nos corações mais duros. Antônio começou a ficar nervoso. Se o lote não fosse vendido, ele seria a piada da província. Um homem que tentou vender a esposa e foi rejeitado pelo mercado. Vamos, ele sibilou para a multidão. Ninguém tem coragem? Ninguém quer 10 mulheres fortes e uma dama educada para servir o café? Então, do fundo da praça, uma figura se destacou. Um homem alto, vestindo um terno preto impecável apesar do calor, com uma bengala de prata na mão. Ele caminhou lentamente até a frente, abrindo espaço com a arrogância de quem é dono do mundo. Era Sebastião Prado, o inimigo mortal da família Almeida, o homem que Joaquim havia derrotado nas eleições passadas. O homem que jurou destruir o nome Almeida, custasse o que custasse. Sebastião parou, olhou para Joaquim, depois olhou para Helena no palco. Um sorriso lento, reptiliano, desenhou-se em seus lábios finos. 50 contos, ele disse, a voz calma e clara. A multidão engasgou. Joaquim sentiu o mundo girar.
Sebastião não queria as escravas, ele não queria Helena, ele queria a vitória. Ele compraria a filha de seu inimigo para transformá-la em serva. Seria a humilhação eterna. Você não... Joaquim sussurrou, a voz falhando. Negócios, Joaquim. Sebastião piscou para ele. Imagine, sua Helena servindo o jantar para meus convidados. Será pitoresco. Tavares, aliviado por ter um lance, apressou-se. 50 contos pelo senhor Prado. Dou-lhe uma. Sebastião, eu te mato. Paulo gritou, tentando avançar, mas sendo contido pelo irmão André. Dou-lhe duas. Tavares gritou, o martelo erguido. Joaquim olhou para Antônio. O coronel estava sorrindo. Ele havia conseguido. O dinheiro viria, e a vingança contra a esposa inútil estava completa. Dou-lhe 3. Vendido! O martelo desceu. O som da madeira batendo na madeira foi o som de algo quebrando dentro de Joaquim Almeida. A civilidade, a lei, o medo, a religião, tudo se estilhaçou. O tempo parou. Em câmera lenta, Joaquim viu o sorriso vitorioso de Sebastião. Viu a cara de alívio do leiloeiro. Viu o terror nos olhos de Helena. Não houve decisão consciente. Houve apenas a explosão. A mão de Joaquim voou para a cintura. O metal da pistola brilhou ao sol. Não! Alguém gritou, mas era tarde demais. O disparo não soou como um tiro. Soou como um trovão partindo a terra. A bala cruzou os 5 metros que separavam Joaquim de Sebastião. Não precisamos descrever o estrago na carne. O que importa é o efeito imediato. O sorriso de Sebastião Prado congelou. Seus olhos se arregalaram numa surpresa final, e ele tombou para trás, rígido como uma tábua, caindo na poeira com um baque surdo. O silêncio durou 1 segundo, e então, o inferno. Assassino! Gritou um dos feitores de Antônio. O caos que se seguiu foi total, absoluto, aterrorizante. A multidão, antes passiva, entrou em pânico. Centenas de pessoas correram ao mesmo tempo. Mulheres tropeçavam nas saias longas, sendo pisoteadas. Cavalos, assustados pelos tiros, empinavam e rompiam as amarras, atropelando o que viam pela frente. No meio do turbilhão, uma batalha particular começou. Os feitores de Antônio abriram fogo. As balas zumbiam como vespas furiosas, arrancando lascas de madeira do palco, quebrando janelas das casas vizinhas. Paulo foi atingido no braço. O sangue espirrou quente em seu rosto, mas a adrenalina mascarou a dor. Ele sacou sua própria arma e disparou, derrubando um feitor que mirava no pai. Antônio Furtado, o homem que orquestrou tudo, percebeu tarde demais que havia perdido o controle. Ele tentou correr para os fundos do palco, covarde como sempre. Mas Joaquim, com os olhos queimando de ódio, o viu através da fumaça de pólvora que começava a cobrir a praça como um manto fantasmagórico. Furtado! Joaquim rugiu. Antônio virou-se e encontrou seu julgamento. Joaquim disparou. 1, 2, 3 vezes. O coronel cambaleou. Ele não caiu com dignidade. Ele caiu de joelhos, agarrando a própria barriga, a boca aberta num grito mudo de descrença. Ele tombou de cara na terra vermelha, misturando seu sangue nobre com a poeira que ele desprezava. Tavares, o leiloeiro, tentou pular do palco para fugir com sua vida. Mas André Almeida, o irmão mais novo, estava lá. André já havia sido atingido de raspão na perna, mancava e sangrava, mas a fúria o movia. Ele alcançou Tavares. Houve um movimento rápido, um flash de luz solar refletido em uma lâmina longa e afiada. O leiloeiro parou subitamente, levando as mãos ao pescoço, tentando conter o incontível. O martelo de leilão, símbolo de seu poder mesquinho, caiu de suas mãos, rolando inutilmente pelo chão de pedras. Tavares desabou sobre o próprio instrumento de trabalho, silenciado para sempre. O tiroteio foi breve, não mais que 5 minutos, mas para quem estava lá, durou uma eternidade. O som era ensurdecedor.
Gritos, disparos, relinchos, o choro de crianças perdidas na confusão. Quando as armas finalmente clicaram vazias, a fumaça começou a se dissipar lentamente, revelando a carnificina. A praça parecia um campo de batalha pós-guerra. Corpos estavam espalhados em posições grotescas. O rival político, o marido tirano, o leiloeiro ganancioso. Feitores leais até a morte. E o mais triste de tudo, espectadores inocentes. Um comerciante que passava, uma senhora que vendia doces, caídos, vítimas colaterais da guerra de orgulho de dois clãs poderosos. 17 mortos. Joaquim, ofegante, com a roupa rasgada e manchada de sangue, seu e de outros, olhou para o palco. Helena! Ele gritou, a voz falhando. E lá estava ela. No olho do furacão, Helena estava de pé, viva. Mas o que Joaquim viu fez seu coração parar por um segundo. Ao redor de Helena, formando um escudo humano impenetrável, estavam as 10 escravas do lote 17. Quando os tiros começaram, elas não correram. Elas não se esconderam. Instintivamente, numa solidariedade muda e poderosa, elas cercaram a mulher branca. Elas usaram seus corpos negros, corpos que a sociedade dizia não valerem nada, para proteger a esposa rejeitada. As balas haviam atingido a madeira aos pés delas. Uma lasca havia cortado o rosto de uma das escravas, mas nenhuma havia recuado. Elas estavam de mãos dadas, formando uma corrente viva ao redor de Helena. Joaquim subiu no palco, ignorando a dor no ombro. Helena, você está bem? Ele tocou o rosto da filha, checando se era real. Ela estava em estado de choque, tremendo, os olhos vidrados na carnificina lá embaixo. Ele está morto? Ela perguntou num fio de voz. Joaquim olhou para o corpo de Antônio. Está, acabou. Não! Helena olhou para a praça, para os corpos dos inocentes. Nunca vai acabar. Olha o que fizemos. O som de apitos distantes começou a crescer. A força pública estava chegando. Temos que ir! Paulo gritou lá de baixo, segurando o braço ferido. A cavalaria está vindo! Joaquim puxou Helena pelo braço. Vamos! Agora! Mas Helena travou os pés. Ela se soltou com força. E elas? Ela apontou para as 10 mulheres. Joaquim olhou para as escravas. Na cabeça dele, naquele momento de pânico, elas eram apenas testemunhas. Ou pior, carga. Deixe-as, elas não são problema nosso. Elas me salvaram, Helena gritou, a voz histérica rompendo o choque. Elas fizeram o escudo. Se eu vou, elas vão. O tempo estava esgotando. O som dos cascos da polícia ficava mais alto. Não cabem na carruagem, Joaquim argumentou. Então eu fico e sou presa com elas. Helena foi irredutível. Havia uma ferocidade nela que Joaquim nunca tinha visto. Ele olhou para as 10 mulheres. Elas o encaravam com medo, mas também com desafio. Maldição! Joaquim praguejou. Tragam elas! Foi uma fuga caótica. As 11 mulheres desceram do palco correndo, segurando as saias, pulando sobre os destroços. 2 carruagens pretas aguardavam numa rua lateral, com os cocheiros aterrorizados, tentando acalmar os animais. Eles se amontoaram lá dentro. Helena, Joaquim e 3 das mulheres na primeira. Paulo, André e as outras 7 na segunda, empilhadas umas sobre as outras, num emaranhado de braços e pernas. Vai! Vai! André gritou, batendo no teto da carruagem. Os chicotes estalaram. As rodas giraram, derrapando no calçamento. Eles arrancaram em disparada, cortando as ruas de Campinas como um raio negro, segundos antes da polícia fechar o cerco na praça. Dentro da carruagem abafada, balançando violentamente, o silêncio era pesado. O cheiro de pólvora, suor e sangue enchia o ar. Helena olhou para as mãos. Estavam manchadas de vermelho. Não o seu sangue, mas o sangue que espirrou quando seu mundo explodiu.
Ao lado dela, uma das mulheres negras, a mais velha, chamada Francisca, viu o tremor de Helena. Sem pedir permissão, sem baixar os olhos, Francisca estendeu a mão calejada e segurou a mão fina e branca da ex-senhora. Helena olhou para ela, senhora e escrava, fugitivas, cúmplices, iguais perante o medo. Helena apertou a mão de volta. Pela janela, a cidade de Campinas ficava para trás, marcada para sempre pelo dia em que a dignidade de uma mulher custou 17 vidas. Mas para onde elas iriam, não havia leis, nem maridos, nem leilões. Havia apenas a estrada e a incerteza brutal da liberdade. A fuga de Campinas não foi uma viagem, foi uma descida ao inferno em rodas de madeira. As duas carruagens cortavam a estrada de terra batida como caixões negros em alta velocidade. Dentro da primeira cabine, o ar era irrespirável, saturado pelo cheiro metálico de sangue fresco e pelo odor azedo de pólvora queimada que impregnava as roupas de Joaquim Almeida. O patriarca gemia a cada solavanco. A bala havia atravessado o ombro, mas a dor física parecia irrelevante comparada ao choque térmico de sua alma. Ele olhava para as mãos trêmulas, ainda sujas de pólvora, e depois olhava para a filha. Helena estava sentada à sua frente, rígida como uma estátua de sal. Ela não chorava. O choque havia drenado suas lágrimas, deixando apenas um vazio assustador nos olhos. Ao lado dela, espremidas no banco de veludo que antes era reservado à elite, estavam 3 das mulheres negras que horas antes eram mercadoria no palco. Ninguém falava. O silêncio era tão pesado que parecia ter massa física. O som dos cascos dos cavalos batendo furiosamente no solo era a única contagem regressiva que importava. Eles sabiam que a cavalaria da força pública estaria logo atrás. Matar um coronel e um barão político no mesmo dia não era apenas um crime. Era uma declaração de guerra contra o Estado. Foram 3 dias de viagem alucinada rumo à fronteira com Minas Gerais. Eles evitavam as vilas, contornavam postos de pedágio, dormiam dentro das carruagens paradas em clareiras escuras com as armas engatilhadas no colo. Helena viu seu mundo desmoronar e ser reconstruído dentro daquele cubículo. Ela viu Francisca, a escrava mais velha, rasgar a própria saia para fazer ataduras para o ferimento de André. Viu a hierarquia social se dissolver na necessidade biológica de sobrevivência. Ali, com sede, medo e dor, não havia sinhá. Havia apenas presas fugindo de predadores. Finalmente, chegaram à velha fazenda de inverno da família Almeida, um casarão de pedra encravado no alto da serra, isolado do mundo por quilômetros de mata fechada. Era um lugar seguro, defensável, mas a segurança trouxe o peso da realidade. Naquela primeira noite, enquanto um médico de confiança, trazido sob sigilo absoluto e pago com ouro, removia os estilhaços de chumbo da perna de André e costurava o ombro de Joaquim sem anestesia, a discussão começou. Joaquim, pálido pela perda de sangue, deitado na mesa de jantar transformada em mesa de cirurgia, chamou os filhos e Helena. "Eles virão", Joaquim disse, os dentes cerrados enquanto o médico limpava a ferida com álcool. "A lei virá e haverá um processo. Nós matamos 17 pessoas, pai", Paulo disse, olhando pela fresta da janela, vigiando a estrada escura. "Não haverá processo, haverá forca." "Não", Joaquim retrucou, a voz fraca mas autoritária. "Eu sou Joaquim Almeida. Tenho amigos, tenho influência. Vamos transformar isso em um caso de honra. O tribunal vai entender. Foi defesa da família, foi defesa da moral." André, o mais novo e mais cínico, riu amargamente do canto da sala. "Não existe massacre justificado, pai. O senhor executou um homem desarmado na frente de 500 testemunhas." "Eu executei um monstro", Joaquim gritou, tentando se levantar, mas sendo contido pelo médico. "E faria tudo de novo."
Helena ouvia tudo do canto da sala. Ela estava limpando o sangue do chão com um pano úmido. De repente, ela parou. E as mulheres? Ela perguntou. Todos olharam para ela. As 10 mulheres do lote 17 estavam no porão, amontoadas, esperando o destino. O que tem elas? Joaquim perguntou. Elas são livres agora? Joaquim suspirou, impaciente. Helena, foco. Estamos falando de nossas vidas. Aquelas mulheres são complicadas. Legalmente são propriedade do espólio de Sebastião Prado, já que ele deu o lance final. Ou são do espólio do seu marido. De qualquer forma, são provas do crime. Elas me salvaram, Helena disse, a voz baixa, mas dura como aço. Quando as balas voaram, elas fizeram o escudo. O senhor não fez o escudo, pai. O senhor atirou. Elas protegeram. O conflito estava armado. Não era apenas sobre a lei, era sobre a alma daquela família. Nos meses que se seguiram, enquanto aguardavam a inevitável intimação judicial, Helena tomou sua decisão. Ela desceu ao porão. As 10 mulheres a olharam com desconfiança. Francisca, Luísa, Maria, Joana, nomes que Helena aprendeu a decorar. Eu não posso dar papéis de alforria a vocês agora. Helena foi direta. Se eu for ao cartório, a polícia nos encontra, mas a porta está aberta. Para onde iríamos? Francisca perguntou. Somos negras fugitivas em um país escravocrata. Se sairmos por aquela porta sozinhas, seremos caçadas e vendidas novamente antes do pôr do sol. Então fiquem, Helena propôs. Fiquem escondidas aqui até a poeira baixar. E quando eu sair, vocês vêm comigo. Para onde a Sinhá vai? Uma das mais jovens perguntou. Não me chame de Sinhá, Helena corrigiu, sentindo o peso da palavra. Nunca mais. E eu vou para onde não existam leilões. A intimação chegou em outubro. O julgamento foi marcado para novembro de 1871, na capital da província. A estratégia da defesa era clara: pintar o coronel Antônio Furtado como um demônio e Joaquim Almeida como um pai desesperado. Você precisa mentir, Helena, o advogado da família instruiu na véspera da audiência. Precisa dizer que Antônio te ameaçou fisicamente no palco, que ele ia te bater, que seu pai atirou para impedir uma agressão física iminente. Helena olhou para o advogado, um homem de terno engomado que cheirava a lavanda barata. Mas isso não aconteceu. Ele me ameaçou com a venda, não com o punho. O júri não entende violência psicológica, minha senhora. O advogado perdeu a paciência. Eles entendem sangue e hematomas. Se você não disser que estava em perigo físico, seu pai vai para a forca. É isso que você quer? Joaquim segurou a mão da filha. Helena, por favor, é apenas uma versão dos fatos. Uma mentira pequena para salvar a vida de quem te salvou. Helena retirou a mão. O senhor matou 17 pessoas para defender a verdade da sua honra, pai. E agora me pede para viver numa mentira? Não. Eu vou subir naquele estrado e vou contar exatamente o que aconteceu. Se a verdade não for suficiente para salvar o senhor, então talvez o senhor não mereça ser salvo. O dia do julgamento foi um circo. A sala do tribunal estava abarrotada. Jornalistas do Rio de Janeiro viajaram dias para cobrir o caso do leilão. Do lado de fora, a multidão gritava ora assassinos, ora heróis. Quando Helena entrou, o silêncio foi absoluto. Ela sentou-se na cadeira das testemunhas. O promotor, um homem com cara de bulldog, avançou sobre ela como se fosse sua próxima refeição. Senhora Furtado, ele começou destilando veneno. A senhora admite que seu marido, o falecido coronel, estava agindo dentro de seus direitos legais de tutela ao transferir sua custódia? Ele estava me vendendo. Helena respondeu, a voz clara. Transferindo custódia é o termo técnico. A senhora se sentiu humilhada? Eu me senti uma coisa. Um objeto,
E essa humilhação justifica o massacre de 17 almas cristãs, incluindo inocentes que apenas passavam pela praça? Nada justifica a morte, Helena disse, olhando para o pai no banco dos réus. Mas nada justifica a venda de uma vida. O que aconteceu naquele dia não foi justiça, foi a colisão de duas monstruosidades, a ganância de um marido e o orgulho de um pai. O tribunal explodiu em murmúrios. Ela não defendeu o pai, ela o humanizou, mas não o absolveu. O pai atirou primeiro? O promotor pressionou. Sim, sem provocação física direta contra a senhora naquele exato segundo. A provocação era a minha existência naquele palco, senhor promotor. Mas se o senhor pergunta se alguém levantou a mão para mim, não, ninguém tocou em mim. A violência já estava feita antes do primeiro tiro. O júri deliberou por 2 longos dias. O veredicto foi um reflexo da sociedade confusa da época. Joaquim, Paulo e André foram considerados culpados de homicídio, mas com atenuantes de defesa da honra familiar. A sentença: 10 anos de prisão para Joaquim, 7 para Paulo, 5 para André. Eles escaparam da morte, mas a família estava destruída. A fazenda seria confiscada para pagar indenizações às famílias das vítimas. Na despedida, antes de ser levado para a carceragem, Joaquim abraçou a filha com o braço bom. Você foi dura lá dentro, ele disse. Fui honesta. O que vai fazer agora? Voltar para suas filhas? Tentar recuperar a herança? Helena negou com a cabeça. Minhas filhas estão sendo criadas pela irmã de Antônio. Elas serão damas da sociedade. Se eu voltar, serei a mãe leiloada, a vergonha que as impedirá de casar. O melhor presente que posso dar a elas é minha ausência. Então vai para onde? Vou desaparecer, com as mulheres. Vamos viver longe deste sistema doente que permite que homens decidam quem é gente e quem é mercadoria. Isso é loucura, Helena. Você vai viver no mato como uma selvagem. Vou viver como livre, pai. Adeus. Dezembro de 1871. 2 carroças de boi carregadas com sementes, ferramentas e o pouco dinheiro que restou a Helena partiram em direção ao norte, para o sertão de Goiás. 11 mulheres. Uma branca, 10 negras, todas marcadas pelo trauma. A viagem levou semanas. Elas enfrentaram chuvas torrenciais que transformavam as estradas em pântanos de lama vermelha. Enfrentaram a febre. Enfrentaram bandoleiros que, ao verem aquele grupo estranho de mulheres armadas com espingardas, decidiram que era melhor não atacar. Elas pararam em um vale remoto, terra de ninguém, esquecida pelos mapas do Império. Lá, a verdadeira luta começou. A liberdade, descobriram elas, não é poética. A liberdade tem gosto de terra na boca, de calos nas mãos que sangram ao segurar a enxada, de medo quando a comida acaba antes da colheita. Helena, a mulher que nunca tinha lavado um prato, aprendeu a abater galinhas. Aprendeu a misturar barro para levantar paredes de pau a pique. Houve conflitos. Ah, sim. O diário de Francisca, encontrado séculos depois, conta a verdade. Helena queria mandar como Sinhá no começo, escreveu Francisca. Tivemos que sentar ela na terra e dizer: aqui, ou todo mundo manda, ou ninguém come. Ela chorou. Depois, pegou a enxada e nunca mais deu ordem sem pedir opinião. Elas construíram uma sociedade microscópica e radical. Não havia maridos, não havia delegados. Se um homem aparecia, mascates, viajantes perdidos, era recebido com educação, mas com 11 espingardas apontadas discretamente. Eles negociavam, compravam o excedente de milho e feijão e iam embora rápido, espalhando lendas sobre as Amazonas do Cerrado. O refúgio das esquecidas prosperou. Em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada no Rio de Janeiro, a notícia levou 3 meses para chegar lá. Helena reuniu as companheiras, agora mais velhas, com cabelos brancos e corpos curvados pelo trabalho.
Acabou. Ela leu o jornal velho trazido por um mercador. A princesa assinou. A escravidão acabou. Francisca, com 54 anos, riu, cuspindo o fumo de rolo no chão. Acabou para eles lá no Rio, Helena. Nós já somos livres há 17 anos. Esse papel aí serve para embrulhar peixe. O tempo passou. O século virou. Joaquim Almeida, solto em 1881, gastou sua velhice procurando a filha. Em 1889, ele finalmente encontrou a trilha. O velho patriarca viajou até o sertão de Goiás. Quando chegou à porteira da comunidade, ele não reconheceu a mulher que veio recebê-lo. Helena estava bronzeada, forte, vestindo calças de homem e fumando um cachimbo de palha. "Pai", ela disse sem surpresa. Joaquim desceu do cavalo, as pernas trêmulas. "Eu vim te buscar, filha. Tenho uma casa na cidade agora. Conforto. Você não precisa morrer aqui, nesse fim de mundo." Helena olhou para as 30 mulheres que agora viviam ali. O grupo original e as novas fugitivas que se juntaram ao longo dos anos. "Eu já estou em casa, pai. Mas isso é primitivo." "Não, pai. Isso é paz. O Senhor matou por honra. Eu vivi por paz. Olha para as minhas mãos." Ela estendeu as mãos calejadas, duras como pedra. "Elas são feias, não são? Mas são minhas. Ninguém é dono delas." Joaquim chorou. Ele percebeu que havia perdido a filha no dia do leilão e que nunca mais a recuperaria. Ele almoçou com elas, sentiu o gosto da comida plantada por mãos livres e foi embora. Ele morreu anos depois, deixando sua fortuna para as netas que mal conhecia, mas levando no coração a imagem da filha que preferiu a enxada à coroa. Helena viveu até 1923. Morreu aos 84 anos, dormindo em sua rede, ouvindo o som do vento no cerrado. Foi enterrada sem padre, sem choro fingido, cercada pelas irmãs que escolheu. Na sua lápide de madeira, apenas 2 palavras: Helena, livre. A história tentou enterrá-las também. O massacre de Campinas virou nota de rodapé. O leilão do lote 17 foi apagado dos registros oficiais como uma vergonha nacional. Mas em 2018, a verdade foi exumada. Pesquisadores encontraram os documentos. Encontraram o diário de Francisca e descobriram que aquele fim de mundo em Goiás gerou mais de 300 descendentes vivos hoje. Gente que carrega o sangue de Helena e das 10 guerreiras. Gente que não sabe, mas que tem no DNA a recusa absoluta em ser propriedade de alguém. Eles se reuniram em 2025. Brancos, negros, pardos. Descendentes da Sinhá e das escravas, abraçados no local onde ficava a comunidade. Não havia mais casas, apenas pasto. Mas plantaram ali um ipê amarelo e uma placa de bronze. Aqui, mulheres recusaram o destino que homens escreveram para elas e escreveram o seu próprio. Quando olhamos para essa história, é fácil julgar o passado. É fácil olhar para o coronel Antônio e chamá-lo de monstro. É fácil olhar para o leiloeiro e chamá-lo de ganancioso. Nós nos sentimos moralmente superiores, seguros aqui no século XXI, onde ninguém vende esposas em praça pública. Mas será que somos tão livres assim? As correntes de ferro de 1871 enferrujaram e viraram pó. Mas o metal foi substituído por coisas mais sutis, mais invisíveis. Hoje, o leilão acontece em silêncio. O martelo bate quando você aceita um emprego que destrói sua saúde mental porque precisa pagar o boleto. O martelo bate quando você permanece em um relacionamento abusivo porque acredita lá no fundo que não vale nada sem a outra pessoa. O martelo bate quando você vende seu tempo, sua atenção e sua privacidade para algoritmos que lucram com a sua ansiedade. O coronel não usa mais terno de linho e chicote. Ele é a voz na sua cabeça que diz: você não tem escolha, você é mercadoria, produza ou seja descartado.
Helena Furtado precisou ver a morte de frente, precisou ver 17 corpos no chão e sentir o cheiro de sangue para acordar. Ela precisou ser literalmente colocada à venda para perceber que a gaiola dourada onde vivia não era um lar, era uma prisão. E você? Qual vai ser o seu gatilho? O que precisa acontecer na sua vida para você descer do palco, rasgar a etiqueta de preço que colaram na sua testa e caminhar em direção ao seu próprio deserto? Difícil, duro, mas livre? Se a sua vida fosse julgada hoje, não pelo seu saldo bancário, mas pela autonomia da sua alma, quem seria você nessa história? O marido que vende? O pai que mata pela aparência? Ou a mulher que foge para ser quem é? Eu quero que você faça um pacto consigo mesmo agora. Vá até os comentários e escreva apenas uma frase: eu sou dono do meu destino. Deixe isso registrado. Que seja o seu primeiro ato de alforria contra as correntes modernas que tentam te prender. E se essa história, se a coragem de Helena e das 10 mulheres do lote 17 acendeu alguma chama nesse lugar escuro onde você guarda seus medos, então deixe seu like e inscreva-se no canal. Nós não estamos aqui para entreter. Estamos aqui para lembrar que a história se repete para quem se esquece de lutar. Não seja o lote, seja a fuga.